Toda essa polêmica envolvendo a Anitta é uma coisa muito séria. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa é uma frase de Martin Luther King, que lutou e morreu pelo fim da segregação racial lá nos Estados Unidos. E ele viveu e morreu numa época em que os afrodescendentes naquele país nem podiam se sentar perto, estudar ou até mesmo beber no bebedouro de um homem branco. E isso parece muito distante no tempo, né? Mas não é. Ele foi assassinado em 68 e a segregação era normal em 1950. Ou seja, nós estamos falando de uma geração só atrás. A cantora Anitta, ela está envolvida numa polêmica por causa de uma amiga que apoia o Bolsonaro. Isso não significa que a Anitta apoia o cara, mas o que está sendo cobrado é um posicionamento. E ela não tem que dizer o nome de quem ela vai votar ou quem ela apoia. Mas pessoas que se calam, se omitem, que são coniventes e aceitam, isso não é legal. A história, ela não foi feita por aqueles que se acovardaram ou se curvaram diante do medo. O medo, por exemplo, de serem criticados, punidos, de perder a vida ou a liberdade. Tudo bem, nós estamos num outro mundo, numa outra época, diferente da época de Luther King ou de Gandhi. Hoje, nós vivemos num mundo de Anitas, de Neymares, de Whindersons, de Cristiano Ronaldo, mas ainda assim, nós enfrentamos problemas de intolerância nos dias de hoje. Pessoas realmente corajosas sempre tiveram medo, como você tem. A diferença é que elas não cederam ao medo, pelo contrário, elas enfrentaram. Elas decidiram agir para mudar o mundo. Elas não agiram pela fama ou para serem um nome escrito num livro ou na internet. Elas agiram por um bem maior, não se calaram para se tornarem a voz de uma grande multidão. Isso não significa que você deve partir para agressões. Gandhi enfrentou o Império Britânico, pregando que a luta devia acontecer de forma pacífica. E apesar de muitos não serem pacíficos com ele, essa foi a escolha dele, não se calar. E assim foi também com o Martin Luther King. Ele foi assassinado pela sua luta pelos direitos civis. E direitos civis não é o direito de brancos em detrimento do direito de pessoas de cor. É o direito do ser humano. Nelson Mandela foi preso em 1964, o ano que eu nasci. E ele pregava como Gandhi a resistência pacífica. Foi preso com acusações falsas e sabe quanto tempo ele passou na cadeia? 27 anos. Por quê? Porque ele defendia a igualdade, por dizer não a tratamentos diferentes. Olha só, tem a história do matemático britânico Alan Turing, e ele ajudou a desvendar o código nazista de criptografia. Mas mesmo sabendo dos ataques alemães que iam acontecer, ele teve que deixar pessoas morrerem. Por exemplo, um navio ia ser torpedeado, ele não podia avisar. Para não deixar claro aos nazistas que eles tinham descoberto o código deles, pessoas morreram. Em nome de um bem maior, essa decisão dura foi necessária. E esse mesmo homem, um herói anônimo, que foi o precursor dos computadores, smartphones, ele foi duramente punido. Sabe por quê? Por ser homossexual. Ele foi obrigado pela lei a fazer uma castração química. Ele foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Até 1967, a pessoa ia presa lá na Inglaterra simplesmente por ser homossexual. Para salvar o mundo, Alan Turing teve que tomar decisões difíceis, como eu disse, que implicaram em morte. Mas ele fez. Não estão pedindo para a Anitta dizerem quem ela vai votar. Estão pedindo para que ela não seja uma pessoa cega, surda e muda. Como uma pessoa pública que inspira milhões de outras pessoas, mostre que a coragem é uma virtude contra o medo que vitimiza as pessoas. Apenas tenha a coragem de falar. Falar um simples não muda a vida, salva uma vida. Quantas mulheres sofrem ou morrem porque não conseguem dizer não para a violência dentro de casa? O meu trabalho tem sido exatamente para empoderar as pessoas. Mostrar que o que te impede, por exemplo, de tomar decisões são seus medos. Que uma vida infeliz pode mudar se você souber dizer não ou sim, de acordo com aquilo que é importante para você. Veja os meus vídeos no Facebook e aqui no YouTube. Eles vão te auxiliar a se posicionar, porque como adulto, você precisa ser a sua própria voz. Você pode ser a voz de uma criança. Quantas crianças foram abusadas sexualmente porque os adultos fizeram elas acreditarem que elas não têm o poder e precisam se calar. E não se pode calar diante de abusos sexuais cometidos por anos e anos e acobertado por quem mais deveria proteger essas pessoas. Em nome de uma posição religiosa, em nome de preservar uma instituição, não se pune quem abusa de uma criança? Lutar não significa fazer baderna, sequestrar, promover quebradeiras, não significa luta armada. Lutar é não se calar quando você pode ser a voz de milhões de pessoas. Uma pessoa pública deveria sim se tornar a voz contra aquilo que fere o direito.
Mas você não precisa ser seguido por milhões nas redes sociais para fazer a diferença. Use o seu poder de falar agora, por exemplo, nas urnas. É a sua vez de usar a sua inteligência e escolher quem será a sua voz. Procure saber do histórico de quem você escolher. Defenda as ideias, não as pessoas. Lute contra as ideias, não contra as pessoas. Quantos mais ainda vão sofrer se quem pode lutar prefere se acovardar? Você é a pessoa que pode ser a voz de um Nelson Mandela, de uma Anitta. Sabe como? Não fazendo de conta que não é com você as suas que o marido dá na esposa. Não ficando surdo para os gritos de uma criança maltratada. Não fazendo de conta que o homossexual que apanha não é seu problema, só porque você não gosta de homossexuais. Eles são seres humanos com direitos como você e como eu. Não permita que uma pessoa de cor seja tratada diferente de você. Não seja cego ao ver uma criança com comportamentos que não são de uma criança. Ela pode estar sendo abusada por um amigo seu. Isso é ser a voz. Isso é se posicionar. Então seja você um exemplo de coragem e não siga a cabeça dos outros. Enfrente o medo de ser julgado, de ser banido, de deixar de ser seguido nas redes sociais e enfrente a realidade com a sua inteligência. Faça uso da sua própria voz. Assuma o seu posicionamento. Influencie uma única pessoa para o bem e você mudará a vida dessa pessoa. Tenha coragem de tomar as suas decisões. Você é a pessoa que pode fazer a diferença. Portanto, haja.